Ô, Glória. Isso aí, povo. Daqui a pouco a Cris chega, nós vamos continuar. Ô, Tá Glória. ouvindo? Tô te ouvindo agora. Então, a gente estava falando sobre a questão da importância da conscientização da liderança, né? Para saber tratar, identificar antes de tratar as pessoas da sua Isso. igreja. Eu acho isso muito importante. Nessa. Depressão é um assunto que não é falado nas igrejas, ou quando se é falado é uma coisa muito superficial. É Olha, necessário. consegui o link da live aí, eu postei aqui pelo meu outro Instagram, do Pode Adorar. Esse link aí em cima é o link da live, tá? Se alguém quiser Tá, compartilhar. tá. Ô, Tiago, mas tu, como pastor, tu tem a mesma visão que eu em relação à liderança? É o princípio de tudo, claro, eu concordo, porque a partir do momento que você lidera, eu aprendi isso muito quando eu estudei gestão de pessoas, né? Para você lidar com pessoas, você precisa entender pessoas, você precisa pensar como a outra pessoa está pensando. Por exemplo, uma empresa qualquer, né? Você é um líder, você é um supervisor, você é alguém que está lidando com pessoas. Então você vai lidar com gestão de pessoas. Para você ser um líder, você precisa saber como é ser um liderado. Você precisa entender, né? Você não vai aplicar uma advertência, você não vai aplicar uma suspensão, você não vai dar um castigo para uma pessoa, uma punição, sem ao menos você tentar compreender e entender isso. Se dentro de uma empresa a gente parte desse princípio, né, de entender a mente da pessoa, o porquê, imagina isso dentro da igreja, então. Nós, como líderes espirituais, onde a responsabilidade ela é maior ainda, onde o peso sobre os Sim. nossos ombros é muito maior ainda, porque lidar com Eu que pessoas o não é diga. fácil. Lidar com pessoas em qualquer tipo de situação não é fácil. Mas a partir do momento que você. Amanhã eu vou ministrar numa igreja e nós estamos estudando sobre os chamados de Deus, né? Quando Deus escolhe alguém. O que eu me entendo? Que Deus, na sua soberania, né, nos seus atributos, ele entende que a pessoa para estar à frente de uma liderança, ela precisa estar capacitada. Aí nós temos dois tipos de capacitação. A capacitação que vem de Deus é aquela onde a gente não faz nada se não for pela capacitação de Deus. E a outra é, Deus te capacitou, então você vai aprimorar aquilo que Deus te deu. Você vai buscar o conhecimento técnico, você vai ter a sua temperança, graça e conhecimento. Deus te dá graça, você corre atrás do conhecimento para você liderar. Então, a partir do momento que você tem a capacitação de Deus para liderar, e a partir do momento que você vai se doar para aprender mais isso daí, você consegue trabalhar de uma forma mais ampla, principalmente dentro da igreja, a ponto de você começar a identificar coisas que outrora você não identificaria. Por exemplo, de uns anos para cá, eu comecei a pregar muito cedo. Comecei a ministrar a palavra com 14 anos de idade. Hoje, eu não prego igual a 14 anos atrás, quando eu pregava, Sim, quando eu comecei a pregar. O que que mudou? Antes eu pregava de uma forma geral e eu queria ver só avivamento, explosão, renovo, mistério, sapateado, língua de fogo e vai que vai. Hoje eu entendo que ela tá escrita a frase aqui, ó, que eu quero falar para você. Cadê a frase que eu anotei, Jesus? Eu anotei uma frase aqui, falei, não, isso aqui é pura verdade. Aqui, ó.
Não tem como você curar o corpo, né, se a sua alma estiver doente. Você estanca o sangue, mas não tira a infecção. Eu vou patentear isso aqui, viu? Não tem como você curar o corpo se a sua alma estiver doente. Quando eu comecei a entender isso, não é que você ministra uma palavra só e de cura interior. Não. Você vai ministrar uma palavra onde eu já citei na outra live aqui, Hebreus 4:12, onde a palavra vai chegar, onde o remédio não chega, onde o tratamento não chega. É a palavra de Isso Deus que mesmo. vai penetrar ali e vai provocar uma mudança, vai provocar uma metanoia, uma renovação do entendimento, da mente da pessoa. Então, sim, a parte do líder procurar essa habilidade, essa graça de Deus, estudar esse comportamento para identificar esses sintomas dentro da igreja. Quem sabe, graças ao nosso bom Deus, se a maioria das pessoas tivesse esse tipo de entendimento, diminuiria os índices que nós temos de suicídios dentro dos jovens, dentro de obreiros e até mesmo dos pastores dentro da igreja, Cris. Tiago, eu sempre passo por isso. As esposas dos pastores sempre me procuram. Sempre. E eu passei por uma situação e recentemente a pessoa falou, Cris, eu preciso conversar com você. Eu ouvi a pessoa poucas vezes, eu falei, tá bom, minha linda, pode falar. E aí conversou muito, desabafou, foi muito bom. Eu aconselhei, deu certo. Aí eu te falo, é necessário o pastor ter o conhecimento para detectar nos seus líderes. E é necessário pastores ter amizade, não exatamente com pessoas da sua igreja, liderados, não. Que muitas vezes o líder nos vê como super-homem ou super-mulher. Sim. Isso não é bom. Mas com outros pastores que têm a mesma mentalidade, para que eles também possam conversar e se abrir. Porque essa pessoa chegou para mim e falou, Cris, eu preciso me abrir, porque se eu contar isso para alguém na minha igreja, eu vou desviar a igreja. E não era um problema assim, não era nada demais. Era uma dor da alma, era um problema que estava acontecendo com ela, estava triste, a cabisbaixa. Ela conversou e no final do dia estava se acabando de dar risada, tudo certo. Mas se ela contasse aquilo para algum membro, nossa, provavelmente no dia que ela fosse pregar, as pessoas não iam nem receber. Por quê? Porque a pastora passou por isso, gente. Nós somos seres humanos. Eu sou gente, eu não sou dinossauro. Eu tô aqui conversando com vocês, mas tem dia que eu quero dar uma surtada. Tem dia que eu quero sumir para Paraíba. Só não vou porque a passagem está muito cara. Sabe? Tem dia que eu vou pro ensaio das irmãs na quarta-feira, eu tô lá motivando pra cima. Mas nem sempre era exatamente. Eu queria estar em casa, queria estar na minha, queria tomar meu banho, ficar quietinha. Eu sinto também essa falta de pastores ser mais próximos de pastores para saberem dividir problemas, não só coisas ministeriais. Por exemplo, vai eu, o Rony, você e a Martinha numa pizzaria. A gente só fala de igreja. Concorda? Esse é o nosso assunto. Mas é como se eu e você não tivéssemos problemas. Sim. É como se a Marta, que é casada com o pastor, o Rony passa a mesma coisa. Uma coisa que oprime muito os nossos cônjuges é o seguinte. Ô, Tiago, há uma pressão muito grande em cima da Marta e em cima do Rony. Por quê? Nós somos os falantes e somos as cortinas. Eles são... Qual o nome daquilo que sustenta a cortina? É o trilho, né? Olhou. É o varão. Eu também olhei pro meu e não sei o nome. Mas eles ficam ali escondidos. E a igreja, a sociedade cristã, espera que eles também tenham a oportunidade de ter a mesma saudação no nível que nós. Que o fogo caia. E isso não acontece. Por quê? Porque eles são nossos intercessores, não é porque eles são nossos intercessores que eles têm que louvar o fogo cair e a palavra estremecer os quatro cantos. Isso é uma cobrança muito grande no psicológico deles. O Rony falou várias vezes, quer dizer, quero ir para a igreja, eu quero sentar e ficar só quieto quando você vai pregar. Me dá uma oportunidade, eu quero ficar só quietinho. Por quê? Porque a cortina é você. Eu estou aqui só observando na intercessão.
Isso gera uma cobrança muito grande. E não só em cima dos cônjuges, mas principalmente eu, como filho de pastor, posso falar isso. Os filhos O também Rony falou para mim hoje que sofrem filho de mais. pastor já nasce com cargo. São que sofrem mais. Ô, Cris, tem uma pessoa que fez uma pergunta aqui, eu queria que você respondesse. Cadê? E Ah, foi a Hannah, a Ana. não O foi. Azarias falou: pastores não são seres angelicais, mesmo sendo anjo da Carrala. Carrala é igreja, tá? É isso. Mesmo sendo anjo da igreja. Nossa É live. verdade, Azarias, nós temos problemas, como qualquer outras pessoas. A Ana Maria fez uma pergunta assim que eu achei muito interessante. O que leva uma criança, a entrar em depressão? E como saber se realmente ela é depressiva? Como sintomas se apresentam em uma criança? Vamos lá. Eu acho interessante, eu vi isso na aula da minha professora Thalita, que eu amo de paixão, da questão da formação no útero. Nós vamos falar da parte espiritual e da formação. Tiago, quando une o esperma e o óvulo, o Senhor sopra ao fôlego de vida. Ali não há cérebro, ali não há coração, não há nada. Não há sistema nervoso, não há nada. Porém, quando ele sopra o espírito, não sopra junto à alma? Sim, Então. Então, ali na formação, tem muitas crianças que são rejeitadas na gravidez, que a mãe sofre abuso, e quando a criança nasce, ela nasce uma criança perturbada, sim, nasce perturbada, nasce ansiosa, nasce estressada, é uma criança fora do comum. Quando você começa a puxar o histórico da gravidez, como foi a gravidez da mãe? E onde que ficou registrado esse sentimento dessa gravidez? A criança ainda estava no feto, ainda estava em desenvolvimento na barriga. Na alma. então a criança ela já nasce com trauma. Já nasce com traumas. Misericórdia. Aí, vê coisas em casa, vê questão de rejeição. Aí você vai ver essa criança. O pai é presente? Qual a idade dessa criança? Fica muito tempo no celular? Que tipo de coisa ele vê no celular? Tem a interação dos pais com ele em casa? Ou os pais, ou a mãe, sei lá, sai de manhã e chega de noite e mal conversa? Ela é vista? Ela é assistida? Ela é amada? Ela se sente importante? Por quê? Noemi, minha boneca, tem 4 anos. Ela precisa se sentir acolhida, amada e segura. Uma vez que e ela ainda está em formação de caráter, toda essa questão. Uma vez que eu e Rony, a gente não consegue passar isso para ela, o que vai acontecer lá na frente? Vai se tornar uma criança, um adolescente problemático. Dificilmente isso não acontece, principalmente com a influência das redes sociais. Sim. Ainda mais É de uns isso. anos para cá, né? Quer ver, de 2000, nós estamos em 2022. Acho que de 2010 para cá isso piorou, porque a rede social começou ali em 2009, 2010, tal do MSN, do Orkut, de lá para cá. Acabou a A interação. Zariahu está falando da questão congênita. Não, não só necessariamente congênita, Zariahu. Nesse caso também, ela já pode ter sido influenciada pelos eventos estressores que eu falei no início da live. Ó, presta atenção. Se uma criança está no útero e a mãe coloca uma música de niná para ela, como que ela se comporta? Fica calma, relaxa. De acordo com o tom da música, ela chuta. Agora imagina uma criança no mesmo útero, uma casa que sofre violência, e que o pai chega bêbado, chega drogado, e que empurra a mãe. E porque você engravidou por quê? Esse filho não é meu, eu só queria que você perdesse. O mesmo ouvido que escuta a música de Niná não é a mesma música, não é o mesmo ouvido que escuta essas coisas? Ouviu o que eu falei? Tá processando? Processando aqui a informação, estou processando e lendo um comentário aqui do Azarias, esse último que ele fez. Se não é um problema hereditário,
Pode ser um problema congênito, então, essa criança? Foi o que eu respondi para ele. Sim. Foi o que eu respondi agora, né? No início da live eu falei sobre. São vários fatores, né? Mas sobre quatro: a questão genética, os eventos estressores, alterações cerebrais e atividade de substâncias tóxicas. Como é criança ainda, provavelmente não deve ser atividade de substâncias tóxicas. Se tem algum parente próximo que já tem casos de depressão, então também tem a questão genética. E quando ele era bebê, a questão dos eventos estressores, que ele já ouviu desde a barriga. Ah, pegando um gancho nisso aí, o Cris, Isso é live para 5 horas. na questão de genética, né? Você pode falar que é uma questão de genética. Eu acredito que você já tenha presenciado esse tipo de acontecimento. A mãe se matou, a filha se matou, a neta se Sim. matou. O avô tinha depressão, o filho tinha depressão e o neto também tinha depressão. Então, foi como eu falei, na parte genética, quando o pai e a mãe têm, o risco é 2 vezes maior do filho já nascer. Aí a gente vê duas questões, a parte genética e espiritual. Porque se o diabo veio para matar, roubar e destruir, e ele já sabia que, ele já viu que o pai e a mãe se matou, não sei se era cristão ou não, ou se não, alguns até era cristão, mas a liderança não teve essa visão, não teve esse acompanhamento e acabou dando em morte, ele só repetiu a história no neto. A gente poderia falar isso de uma maldição? Maldição hereditária? Eu acredito que, Por que olha, eu a chamo de maldição maldição? hereditária, Assim, ó, só para você ela. entender. O que eu chamo de maldição não é que há uma maldição, mas eu chamo essa maldição de demônio. É um demônio que atuou na vida de um, aí esse morreu, ele passou a atuar na vida de outro, esse outro morreu, ele passou a atuar na vida de geração em geração. É um demônio que está só incluso naquela família. Por que eu vou te falar isso? Vê se você vai me entender. O meu pai, ele cristão, meu pai morreu com 76 anos, né? Só de pastorado, só de pastorado. Meu pai tinha 50 anos de pastor. Esse pastor bem rígido, tipo Deus amou pra cima, entendeu? Esse pastor bem rígido mesmo. Meu pai ele teve um problema de rejeição desde do ventre da minha avó, onde diz ele, né, que as minhas tias pulavam em cima da barriga da minha avó para tentar matá-lo. Então ele cresceu com esse sentimento de rejeição, inferioridade e, e outras coisas mais. Apesar de meu pai já ter orado por muita gente, ajudado muita gente como pastor, pregado muitas vezes, no final da vida estava com depressão. E tinha algo na vida dele que era, ele se sentia rejeitado por todo mundo, inclusive até às vezes pela família, se sentia muito rejeitado. E isso provocou nele um estresse muito grande por ele se sentir rejeitado, se sentir esquecido. Por se sentir rejeitado, ele não era rejeitado, mas ele pôs na cabeça que ele era rejeitado, ele se isolou. Ele se isolou e se afastou de todo mundo. Com isso, junta a rejeição, a solidão, a sensação de inferioridade. E isso, estou falando de um pastor com mais de 50 anos de experiência em cima de um púlpito pregando, né? O que aconteceu? Tudo isso na vida dele acarretou em quê? Que tudo que ele queria fazer não ia para frente. Tudo. Havia uma dificuldade, por exemplo, se ele queria pregar um prego na parede, ele não conseguia. Tudo era mais difícil. Quando meu pai faleceu, a minha vida já estava praticamente quase igual ali, pareada. Eu juntei a minha família, juntei minha mãe, juntei minha irmã, juntei minha esposa. Eu falei assim, ó, é o seguinte, isso que aconteceu na vida dele, eu não aceito na nossa vida. Né? Se havia realmente um trabalho, olha, eu estou falando de um pastor, não estou falando de um Zé Ninguém, estou falando de alguém que dedicou a sua vida desde os 20 anos de idade até os 76, nunca desviou na igreja, entendeu?
esses traumas que ele passou a vida inteira, foi rejeitado, foi traído, o casamento foi destruído, a mulher foi embora, uma série de coisas que aconteceram na vida dele. Quando eu não sei se eu fiz errado, no dia do sepultamento dele, eu falei assim, Jesus, ele faleceu. Todos esses sentimentos que eram dele, eu rejeito isso na minha vida. Eu fiz essa oração dentro do cemitério, depois eu fiz essa oração dentro da minha casa. As coisas começaram a mudar, Cris. As coisas começaram a Eu mudar. acredito. Eu sou Começou, crente, eu acredito na paz espiritual. começou a prosperar. Tudo aquilo que havia uma dificuldade, as mesmas coisas que eu tentava fazer com ele em vida e não conseguia, depois que Deus recolheu meu pai, as coisas deslanchou. Ou seja, aquele bloqueio emocional não existe mais. Então, por isso que eu Mas te você falo. se posicionou. O que foi que você fez? Opa! Se eu continuar assim, o próximo que vai fazer companhia ali a meu pai sou eu. Quero isso pra mim, não. Então, é isso que eu estou te dizendo. Nesse caso, não é só uma questão de genética. Sim, também. Não, é aí que o inimigo entra e trabalha. Eu vejo assim, tem toda a parte genética, tem toda a parte do cérebro, enfim, tem toda essa parte, mas também há a parte espiritual, porque como você falou, nós somos três, né? Sim. E na parte espiritual, o inimigo trabalha e Deus trabalha. Claro que o inimigo só trabalha se Deus permitir. Mas há uma influência muito grande. Essa questão que você falou que morreu a família quase toda. Aí eu te pergunto, algum deles, depois morreu o avô, aí ficou a avó, essa aqui, ninguém percebeu, era crente eles? Sim. Ninguém percebeu que precisava de ajuda, que eles precisavam de ajuda? Alguém ofereceu ajuda? Não só espiritual, mas também outro tipo de ajuda, que é o tema aqui da live, psicológica. Alguém chegou a oferecer, a procurar tratar? Pelo visto, não, né, Cris? Você concorda, meu filho? Que assim é muito nítido. Você tem uma pessoa, veja só, a sua mente é a mente do seu pai. Uma pessoa que morreu com 70 e poucos anos. A mente é bem diferente. Você tem a mente mais aberta, já passou por outras experiências, tanto que o que te fez você acordar foi ver o seu pai descendo na sepultura. Você falou, papá, não, eu tenho um filho, eu tenho uma esposa, meu pai foi até aqui, eu não vou repetir a história. Então, ali você falou pro inimigo assim, olha, se tu fez com teu pai, com meu pai, eu sinto muito. Foi até aqui, comigo não tem mais. Mas isso é um posicionamento, é você levantar a cabeça e falar, chega, não vai repetir. O que é muito difícil. E tem pessoas que você não precisou nem de tratamento para isso, mas muita gente é preciso. E não é pecado precisar de tratamento. Não, claro que não. Né? É ruim você se negligenciar, sentir homem e mulher maravilha, porque eu sou crente, eu sou de jejum e oração. Tem pastores que eu conheço aqui mesmo, Calux, que se sonhar que o membro está aí no psiquiatra, se brincar, fica até de banco. É o É preconceito, né? demônio, vamos fazer campanha? Não, gente, pelo amor de Deus, a gente adoece. Tiago, nós vemos em uma sociedade, além de ser, você falou individualista, eu vejo muito em São Paulo, né? Eu sou da Paraíba, eu acho as pessoas lá mais acolhedoras, Nordeste em geral, consumista, Demais. entendeu? Nós vivemos em uma sociedade que é uma bolha, nós estamos no meio dela e tudo reflete em nós, inclusive no nosso comportamento, que é o que a psicologia estuda. É bem tremendo esse assunto, é bem complexo. Mas é interessante, porque senão a gente vai perder muita gente. A pandemia passou, e olha só o reflexo após pandemia. Se brincar, vai matar mais gente que a pandemia. Olha, a gente falando sobre esse assunto, eu lembrei de um caso agora que aconteceu o seguinte, aconteceu com a Martinha, a minha esposa. A gente tem uma amiga e essa O amiga, Azariahu fez uma pergunta, né? quem? O Azariahu, no caso, uma criança pode adquirir toda essa rejeição no ventre da mãe e depois, por influência do meio em que ela vive? Lógico que pode, Azariahu. Você conhece a minha Noemi? Se eu trato ela com agressão, se eu sou uma mãe agressiva com ela, a tendência é ela replicar o meu comportamento. Ou ela se fechar no mundo dela, né?
se tornar uma criança extremamente fechada, não querer comer, não querer se entrosar com outras crianças, ou então ela repetir o meu comportamento, ser uma criança agressiva, partir para bater as outras, que ela só está replicando o comportamento da mãe. A Zaria Rô tem bastante pergunta. É muito inteligente essa pessoa. Sim, Azaria Rua, eu acredito que sim, a sua última pergunta. Sim, Porque nós somos corpo, alma e espírito. Uma vez que a minha alma está doente, eu não trato, ela adoece o espírito, apodrece o corpo e o corpo podre acaba em morte. É necessário haver o conjunto, o tratamento em conjunto. com certeza. Por isso que Completa. aquela vez que Jesus subiu ao monte, né? Que a Bíblia fala que ele suou lá sangue, porque a alma estava angustiada, né? Ele foi fazer o quê? Quando a alma estava angustiada, ele foi orar. Jesus foi orar para receber força. Então eu entendo que, olha só, a angústia ao ponto de provocar, transformar o suor em sangue, é uma angústia muito grande. Não estou falando de qualquer perca, não. Estou falando de algo muito profundo. Nesse caso, os vasos sanguíneos de Jesus se dilatou de tal maneira que os poros saiu sangue. Tamanha angústia da alma, né? A oração fortaleceu, deu força. Sim. Sim. Tanto que, ó, o que eu ia contar, olha o que a oração faz. A minha esposa conhecia uma moça, essa moça engravidou Deixa eu e colocar aqui meu celular para carregar. o meu já tá tomada, já nem sai mais já, Cris. Tá. Essa Dá para moça, ficar assim? você fica de lado assim. Ah, não, deixa. Eu seguro, vai. Olha, essa moça, ela engravidou, ela teve 2 filhos e os filhos morreram no hospital. Tá me ouvindo bem aí? Desculpa. Tô, agora tô. Foi essa. Ela perdeu os 2 filhos. Depois de um ano e pouco, ela engravidou de novo. Teve mais um filho. A gente foi visitar ela. E ela disse assim: eu tô. A alegria desse último filho não traz. Não tirou a tristeza de eu ter perdido os meus outros 2. Meio que ela acabou rejeitando esse terceiro filho. Os 2 primeiros morreram. E o terceiro, ela acabou rejeitando o terceiro. A ponto dela falar assim pra minha esposa: olha, toda vez que eu olho pra janela, eu tenho vontade de me atirar dela. Porque eu não me sinto capaz de ser mãe. Ela ficou Mas tão isso é uma depressão traumatizada. pós-parto. Ela ficou tão traumatizada com a perca das 2 filhas, dos 2 filhos, que ela acabou rejeitando a terceira. A ponto de ela falar assim: não, eu quero me matar, eu quero me jogar da janela. E ela morava num prédio, acho que no quarto ou quinto andar, e ela queria se jogar a todo momento. Aí o esposo tentando entender a situação, mas é difícil quando você está vivendo a situação e quando você está de fora, as visões panorâmicas são totalmente diferentes. Uma estratégia que aconteceu, a Marta começou a fazer uma campanha de oração com ela todo dia de madrugada, todo dia, todo dia, todo dia. Hoje essa mulher está curada, entendeu? Glória a Deus. Mas Hoje, acredita em milagre. sim. Mas eu não digo que é só um milagre. É um milagre, sim, claro que é um milagre. Mas é o acompanhamento. Não é só a questão Ô, da Tiago, a terapia. depressão pós-parto é muito comum nas mulheres e não é frescura. E a depressão pós-parto ela pode acontecer com a mulher ainda grávida, não necessariamente depois que ela teve o bebê. Você vai ver
Olha, depressão pós-parto, culpa excessiva, choro constante, a pessoa não quer receber visita, desleixo, se sente capaz de cuidar da criança, reclama na hora de amamentar, tem a questão da insônia, do cansaço extremo, tristeza, melancolia, enfim, olha tanta coisa ruim que eu falei, não é? Pera aí, Cris, é Aí o a quê? Mar, A Martinha falando é o quê, vida? Uma vez eu falei pra ela, você só abre essa janela quando você vê que você tá bem. Ah, foi. Aí Ah, um dia ela abriu e ela sentiu que ela estava muito feliz, que ela sentiu outra sensação. foi. Desculpa aqui, gente. A minha esposa que estava me escutando aqui na live, ela falou que nesse caso que eu acabei de te contar, um dos conselhos que ela deu para essa moça, né, foi assim, fica longe da janela, não abra a janela enquanto você não estiver bem, né? Ela falou que um dia ela se sentiu bem, abriu a janela, não foi, vida? E quando abriu a janela, ela sentiu uma alegria, se sentiu feliz, se sentiu leve, né, porque tinha passado. A, a depressão é um processo que ela tem começo, meio e fim, ou não? sim, se tiver tratamento. Ela tem cura, ela tem tratamento, ela tem cura. Ela tem um início, que é um gatilho, ela tem um processo, e ela só tem um fim se tiver o tratamento. Mas a depressão por si, ela não fica só, ela não fica. Essa moça que você falou aí foi um milagre. A menina, a Martinha, ela comprou a briga, trouxe para ela e falou: Você não, eu não te largo quando você não ficar boa. Não é isso? Foi 3 meses de oração, vida? Na madrugada. Foram 3 meses, todos os dias orando na madrugada, Cris. Quantas pessoas hoje, teria disposição, não é disponibilidade, que é diferente, disposição para orar durante 3 meses por uma pessoa só? É muito difícil hoje, ainda mais nessa sociedade individualista. Fala que eu mandei um beijo. Sim, mas tem sim, a depressão ela tem um início, ela tem um meio e ela tem um fim. Só tem um fim, lógico, se tiver crise, desânimo e cansaço, sem vontade de nada, é depressão? Quem está perguntando é Ariane. Deixa eu terminar aqui, só para concluir aqui do pastor Tiago, minha linda, eu te respondo. Então, assim, é poucas pessoas hoje que pega a briga de outra, que pega a causa, coloca nas costas e carrega. Marta foi exceção e essa moça pode se encontrar como uma privilegiada da história. Que é o que a gente estava falando há uns minutos atrás, é o que está faltando, né? Porque nós, se colocar, chorar com os que choram. A Ariane falou o que mesmo? Cris, Desânimo e desânimo e cansaço. cansaço. É sintoma de depressão? Depende, porque assim, às vezes você pode trabalhar um dia inteiro, uma semana inteira, ter tido algum problema lá no trabalho e você chegar estafado, cansaço, né? O cansaço tem muito a ver com a questão de energia, sabe? Física. Nossa, eu tô tão cansada, hoje eu não aguento nem. Fiz tanta coisa hoje que eu não vou nem fazer janta. Pede aí uma pizza, que eu tô morta, tô exausta. Agora a questão, a gente tem que ver assim, esse desânimo e esse cansaço dura quanto tempo? Você tem que ver isso. Por exemplo, Quanto tempo que dura? o que está provocando o desânimo e o que está provocando o cansaço? Isso, eu posso estar cansada porque eu fiquei estudando até tarde e levantei cedo. Nossa, eu chego em casa morta, eu tô cansada, mas eu não estou desanimada de continuar o meu curso. É diferente, consegue ver? E outra, e cansada do quê? Cansada fisicamente, cansada mentalmente? Mentalmente. E quanto tempo que esse cansaço dura? Quanto tempo que esse desânimo dura? Se for uma coisa longa, a gente precisa ver o que que é. É por isso que a Cris vai deixar aí nos comentários o telefone dela, nossa futura psicóloga aí, entendeu? Já vai fazer um estágio com você, você pode entrar em contato com ela, tirar suas dúvidas, entendeu? Oração também estamos aqui, você pode pegar nosso contato, a gente pode orar junto, conversar, aconselhar. A gente está aqui para ajudar vocês, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Ô, Tiago, mas eu acho interessante você que tem um conhecimento grande com muitos líderes, né? Não sei se esse ano, sei lá, o ano tá tão curto, na verdade. Maldade sua. É menos, é menos. Tentar desenvolver um trabalho com líderes. Primeiro com líderes, depois eles replicam.
Sim, Azarias, a pressão psicológica pode sim desenvolver um quadro depressivo, porque essa questão entra nos eventos estressores. Ouviu? Sim. A, a Ariane falou amém aqui, então, Cris, depois você deixa aí o seu telefone aí e pra gente Quem é entender dica e melhor. papel? Vocês são bênção, dica e papel, Evangelista parede. Diogo, Ah, o Diogo! Evangelista Diogo, a paz do Senhor. glória a Deus. Ó, você já sentiu, ou você que está assistindo a gente, a sensação de morte, tristeza da morte, angústia da morte, a ponto de você Eu achar que eu senti. vou morrer. De você achar, tá tudo bem, mas você tá dizendo, olha, eu vou morrer. Tô sentindo que eu vou morrer. Tipo o que diz aqui, ó, no Salmos 18, verso 4, tristezas de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Aquela tristeza da morte, de você se sentir de uma hora para outra, Cris, aquela deu aquela chavinha e você diz, olha, não tô legal. Não, eu só senti isso uma vez quando eu contei lá da minha perca financeira. Eu lembro que eu estava vindo do trabalho, estava falando com minha tia, e eu na rua, eu chorava, eu chorava, eu chorava, e eu cheguei a sentar no meio-fio para continuar a conversa de tanta lágrima, e eu queria o fim. Nossa, até se eu morresse era lucro, sabe? Aí as coisas vai acontecendo, Deus abre a nossa mente, a gente procura tratamento e as coisas fluem. E hoje eu consigo falar disso sem chorar. Hoje. Mas não foi fácil, não. Faz muito tempo isso, Cris? 5 anos. 5 anos. Não faz muito tempo, não. 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 E na época a líder ainda me condenou. Aí fica Mas eu difícil. superei. Mas eu superei e hoje eu tô aqui. Mas não foi fácil. Mas não foi fácil. Eu vejo, como eu te falei, pra gente fechar, eu vejo a necessidade de um bate-papo, não reunião, nada formal. Um bate-papo mesmo, um círculo de líderes. Ó, pastores, o que é que vocês entendem de depressão? Ó, vamos falar os principais sintomas. Fiquem atentos. Se você não tem intimidade de chegar na pessoa, coma pelas beiradas. Dê um jeito de chegar. Senão você vai perder essa alma e muitas outras. E a responsabilidade, quem que é? Nossa. O líder, ele precisa ser preparado. A Bíblia fala crescer na graça e no conhecimento. A graça ele já deu, o conhecimento tem que correr atrás, ó. O conhecimento eu não durmo e acordo sábia. Eu tenho que correr atrás. Mas aí tem uma grande questão, Cris. Há líderes e líderes. Há líderes Isso! preocupados com o rebanho, tem líderes preocupados com as ovelhas e tem líderes preocupados só com a lã que elas produzem, né? Quem está preocupado Isso, com a lã não está preocupado com a mas aí eu saúde. tô falando do pastor que é chamado e não do chamado pastor. Eu gostei dessa daí, viu? Entendeu? Eu tô falando disso, de pessoas que ainda se preocupam. E outra coisa, numa reunião dessa, o próprio pastor pode se identificar e falar: sou eu que tô nessa situação. O que é comum. É uma estratégia interessante, viu, Cris? Criar Eu assim acho um que é. grupo, né? Às vezes só de homens, outros só de mulheres, para não Ou só de constranger um líderes, ou homens e outro. mulheres, mas que fosse casais. Para ser um processo mais rápido. Ah, a gente pode pensar isso aí e desenvolver esse projeto aí que acredito que muita gente vai querer ingressar nesse projeto e vai ajudar muitas pessoas também, né? Então, resumindo aqui, Cris, para nós finalizar, depressão é uma doença física ou uma doença espiritual? As duas coisas. Depressão é uma doença na alma que reflete no espírito e mata o corpo se não for tratada. É as duas coisas. Depressão é uma doença sinuosa. Ela é doença rasteira, sabe? Ela aparece aos poucos, e de repente a pessoa está de cama. Não é de repente que a pessoa está de cama. Vê os sintomas, vê os gatilhos, e não é tratável, a pessoa não é vista,
E dificilmente a pessoa que tem depressão, como eu estava nessa situação, eu mesma fui procurar o tratamento. É muito difícil uma pessoa que tem ir atrás. Geralmente ela é porque outra pessoa percebeu, conversou e a pessoa levou. Ou a pessoa mesmo foi, mas é muito difícil isso acontecer. Mas é difícil, mas ainda bem que, por exemplo, a gente ficou quase 2 horas aqui conversando. Acredito que abriu a mente de bastante pessoas, como a nossa, acabou agregando também. E que mais pessoas possam erguer essa bandeira aí, né? E mudar um pouco a mente, tirar um pouco esse preconceito, né? Procurar ajuda profissional, sim. Eu acredito, apesar de a gente ter uma tendência um pouco mais para o lado espiritual, mas em momento algum a gente desacredita que existe sim profissionais bons, qualificados, que possam ajudar, né? Tem gente que é autodidata consegue resolver sozinho. Tipo, eu consegui superar tudo isso sem precisar passar numa consulta. Minha força de vontade, mas isso não é regra para todo mundo, né? Nem É, você já é uma grande exceção, na verdade. sim, tem gente que precisa realmente dessa ajuda e acredito que vai ficar gravada essa live, muitas pessoas vão assistir e lembrar você que assiste que não é vergonha, entendeu? Você procurar ajuda. Vergonha é você continuar do jeito que está, sendo que tem ajuda para você e às vezes o orgulho ou o medo ou a timidez ou até mesmo o próprio preconceito da pessoa que está atravessando não procurar ajuda. Então procure ajuda sim. Procure ajuda profissional, procure ajuda espiritual para você Isso conseguir mesmo. lidar com essas questões da sua vida, curar a sua alma e quando a sua alma estiver curada, vai refletir no teu espírito, você vai voltar a ser uma pessoa mais alegre, vai voltar a... Tem um texto que eu gosto muito, depois você lê lá, 1 Samuel 1,18, né, que diz que depois que Ana passou todo aquele processo, ela voltou a comer, voltou a caminhar, voltou a dormir, e é isso que a gente quer para a sua vida, que você se restabeleça e viva feliz, viva assim, com cura, né, sobre esses traumas da sua vida e que você possa seguir em frente. E lembrando que procure ajuda porque não é vergonha. A vergonha é ficar do jeito que está, tendo ajuda disponível aí para todo mundo. Eu acho que é necessário, como eu te falei, tratar isso mais nas igrejas, mas principalmente com a liderança, porque é muito corrido, né? Mas não só a gente fazer esse trabalho em cada igreja falando as mesmas coisas, sendo que é mais prático a gente reunir a liderança num bate-papo e, ó, agora é com vocês, repliquem. Sim. Eu não falo que é necessário, eu falo que é urgente, urgentíssimo. É para ontem, isso. E não tem que ser tabu. Crente sofre dos mesmos males daqueles que não são crentes também sofrem. Porque nós somos três, corpo, alma e espírito, igual eles. Sofre até mais, né? Porque a cobrança é maior. Até mais, a pressão espiritual é muito grande. É muito grande, é muito grande, é muito grande. Né? E abrir a mente das pessoas, como a gente está fazendo agora, há um reviravolta no inferno grande contra as nossas vidas. Porque Muito. são pessoas que vão falar assim: opa, tem uma luzinha para mim no fim do túnel, ainda é um jeito. Eu ouvi falar alguma coisa naquela live que me chamou a atenção. E é isso. Eu vejo muito clara essa grande necessidade, Tiago, de você expor esse assunto assim de forma arreganhada, sabe? É, falar. Fala sobre isso. Nossa, mas vai aparecer tanta gente, os consultórios vai ficar cheio. As campanhas, os pastores não vai dar conta. É o que Mas se precisa, não né? perguntar, Se, mas se não perguntar, se eles falam que essa é a doença do século, né, Cris? Então a gente tem que apresentar a cura do século também, né? exatamente. Exatamente. Olha, o Azariahu escreveu seu nome em hebraico. Isso é fato, Roé Yaakov, que é Ó, pastor Tiago. amém. Prazer conhecê-los vocês. Cris, suas considerações finais, minha amiga. Seus contatos, quem quiser Ah, te procurar, como é que te acha? no Instagram, tá lá, Cris Alves, né? Eu estou agora desenvolvendo o trabalho para mulheres, né? Tratando a raiz de amargura. Tô puxando para casais também. Forte esse tema, hein? Tratando as saídas da amargura. A Martinha tá aqui te mandando um beijo, viu? Um cheiro para ela, Martita. É, E é isso. Eu ainda não sou formada, mas eu quero ser uma psicóloga para trabalhar no meio do meu povo, principalmente com líderes, né?
É uma área que eu quero atuar, assim, bastante. Tenho a ideia de fazer grupos terapêuticos, psicoterapêuticos, de mulheres, de casais, enfim. Minha mente borbulha, minha mente trabalha bastante, eu não paro. E estamos aí para a glória de Deus, ao serviço do reino, e que toda honra, toda glória seja dele, que nós só sejamos instrumentos dele. Só isso. Amém. Glória a Deus. Obrigado, viu, por ter aceitado esse convite mais uma vez. Passou muito rápido, a gente começou às 10, já são 15 para meia-noite praticamente. É, É um é assunto que tem verdade. pano para manga, né? Nossa, e eu não posso largar de agradecer o Azaria Rufo do início até o fim. Ele é meu professor, ele é meu morrer de Vrit, ele é meu professor de hebraico, mãe é lá da Paraíba, o pessoal aqui da minha igreja. E assim, só tenho que agradecer, sendo que Obrigado só aí sou pela ajuda de instrumento. todo mundo e logo mais, Deus permitindo aí, a gente volta a falar mais acerca desse tema e outros assuntos dentro desse tema também, para ajudar e quem sabe você que está assistindo aí, você não faça parte de um grupo presencial, que acredito que futuramente vai acontecer de uma forma ou de outra, a gente vai criar um grupo aí, né, Cris? Ou aí na Tesouro do Sim, Céu, ou aqui pro lado, ou em alguma outra igreja, vai aparecer essa ideia e a gente vai conseguir abranger e ajudar muito mais pessoas. é necessário, é necessário. Então é isso, boa noite, né? Aí falar Laila Tove, Shalom Laila Tove Lekulan. Uma A paraibana que fala paz. em hebraico. Olha, É, a paz, né? Boa noite, a paz para todos. Ou a paz, boa noite para todos. amém. Gente, a live está gravada. Depois, se você quiser reproduzir, assistir com mais calma, entender mais o que a gente falou aqui, está disponível aí para vocês, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Shalom, Tchau, Cris. shalom. Obrigado, viu? Tchau. Deus De abençoe. nada.